grata por permanecerem connosco. Nós avançamos agora para a sessão de encerramento do primeiro Fórum Portugal contra a Violência. Eu dou as boas-vindas à Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, ao Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e, sem mais demoras, peço à Ministra da Justiça para se dirigir ao púlpito e dar início à sessão de encerramento. E eu, como sou obediente, assim farei. Caros colegas de Governo, Sra. Presidente da SIG, distintos convidados, apesar dos avanços nas políticas públicas de prevenção e repressão criminal e das melhorias nas respostas sociais que nós conseguimos construir, obviamente em conjugação com as ONGs que intervêm, sobretudo na dimensão do apoio às vítimas, nós continuamos, infelizmente, a conviver com uma dimensão significativa de casos de violência contra as pessoas, violência contra as mulheres e violência doméstica. Obviamente é tudo fruto de uma cultura que herdamos, de uma sociedade que exclui, que é excludente, que é extremamente segmentada, que impôs a violência como uma forma de controle e de inferiorização da mulher, no caso. Infelizmente, a violência contra as mulheres continua a viver entre nós, como uma espécie de um fantasma, que faz parte de práticas ancestrais de desempoderamento da mulher, mas que insiste em ensombrar a nossa modernidade. Desde o primeiro inquérito à violência doméstica e à violência contra as mulheres, que foi realizado por uma equipa da Universidade Nova, em meados da década de 90, os dados sobre a incidência e sobre a prevalência da violência exercida sobre as mulheres no nosso país revelaram um fenómeno preocupante. Um fenómeno preocupante e em tudo semelhante àquilo que vinha, aliás, sendo denunciado a nível internacional. E as consequências desta violência na saúde física, na saúde mental e na saúde reprodutiva não constituem para nós novidade. A novidade é que hoje temos uma melhoria da qualidade das nossas respostas. A novidade é que hoje as nossas instituições, públicas e privadas, trabalham em moldes novos, concertando-se e criando sinergias que nos permitem ter um sistema de prevenção e repressão mais coerente e mais efetivo. Meus senhores e meus senhores, enquanto responsável pela pasta da Justiça dos 21º e 22º Governos Constitucionais, já estou velha nisto, eu queria aqui destacar alguns contributos estratégicos para a prevenção da violência de género no que diz respeito especificamente ao sistema de justiça penal. Em primeiro lugar, o Programa de Monitorização de Eletrónica para Controle dos Agressores em Violência Doméstica, arguidos e condenados ao abrigo do artigo 152 do Código Penal. Em segundo lugar, o desenvolvimento e implementação de um programa de intervenção terapêutica para infratores de violência doméstica condenados em penas e medidas não privativas de liberdade. E, em terceiro lugar, um passo enorme que foi dado com a formalização de uma parceria com a Procuradoria-Geral da República e com ONGs, que nos permitiu a criação nos Departamentos de Investigação e Ação Penal, onde existam já secções especializadas de violência doméstica, de gabinetes de apoio à vítima, gabinetes esses que asseguram de forma integrada e com caráter de continuidade o atendimento, a informação, o apoio e o encaminhamento personalizado das vítimas com vista à sua proteção. Essa experiência tem favorecido uma abordagem concertada e uma abordagem cooperante entre autoridades judiciárias, órgãos de polícia criminal, ONGs de apoio à vítima, com resultados claramente positivos pela avaliação que já foi feita e que aponta efetivamente no sentido de que temos um salto qualitativo importante. Eu não posso deixar de me congratular aqui, de referir o enorme esforço e os resultados alcançados na sequência da atividade desenvolvida pela Comissão Técnica Multidisciplinar, que foi criada em 2019, em março de 2019, e cuja atividade culminou em junho de 2019, com a entrega ao Governo de um conjunto de propostas que vieram a ser depois convertidas em ações, a promover pelas áreas governativas da Igualdade, do MAI, da Justiça, da Solidariedade e Segurança Social, em articulação com a Procuradoria-Geral da República.
Eu diria que nunca até então se tinha conseguido, num espaço tão curto, 2 anos, e apesar dos múltiplos planos nacionais de combate à violência doméstica, que vinham já da última década do século passado, mas eu dizia que nunca antes se tinha conseguido concertar e concentrar tantos técnicos e tantos profissionais no trabalho minucioso de elaborar novas propostas com impacto político-criminal, focadas na melhoria dos instrumentos e também numa outra dimensão que é muito relevante, que é na qualificação dos agentes que intervenham nestes processos. E eu refiro-me a quê? Refiro-me seguramente a instrumentos que já foram aqui referidos, o Manual de Atuação Funcional dos OPCs nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia, ao novo auto de notícia de violência doméstica, um auto de notícia padrão, aos novos modelos de estatutos das vítimas de crime, ao Plano Anual de Formação Conjunta Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, ao modelo Agir-VD, que vai implementar projetos piloto de redes de urgência de intervenção com vista ao desenvolvimento de um modelo integrado de atuação urgente no território nacional, envolvendo operadores policiais, judiciários, membros de respostas de estrutura da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e dos gabinetes de apoio à vítima, os GAVs. Eu diria que tudo isto são exemplos eloquentes dos resultados desta articulação entre estas áreas governativas que eu antes referi e a Procuradoria-Geral da República e as organizações não governamentais. Fizemos isto entre 2016 e 2021. E os passos que demos durante esse tempo permitem-nos ter hoje um modelo de trabalho finalisticamente orientado, robustamente articulado e sem vazios de intervenção. Nós tínhamos, de facto, um sistema lacunar em que trabalhávamos todos muito, mas em que a ausência de um modelo de coordenação sistémico impedia, ou pelo menos propiciava, situações em que havia vazios de intervenção ou menor densidade de intervenção. Eu diria que é importante que o trabalho que foi feito não morra, que os próximos passos continuem a ser dados desta forma participada, que as estruturas que existem se reforcem, dotando-se, sobretudo, de mais e maior diferenciação ao nível do conhecimento, de mais informação, de mais e melhores ferramentas de trabalho. A junção neste primeiro fórum de instituições públicas e privadas, alinhadas com o mesmo pensamento e objetivos, a interação de diferentes áreas do saber e de responsáveis por missões distintas nesta cadeia que se prende com a prevenção e repressão da violência, e em particular a violência contra as mulheres, constitui um passo, do meu ponto de vista, do maior significado e uma marca de diferenciação na concepção e execução de políticas públicas mais efetivas na prevenção e repressão da violência contra as mulheres e da violência doméstica. Muito obrigada pela vossa atenção. Grata à Ministra da Justiça pelas palavras, peço agora ao Ministro da Administração Interna que se junte aqui ao palco para dirigir também o seu pronunciamento. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. E dizer-lhes quanto estar a participar nesta fase final desta iniciativa constitui para mim um daqueles casos não tão frequentes na vida pública em que o sentido do dever institucional coincide e é reforçado por uma fortíssima convicção pessoal. E, antes de mais, é aqui devido todo o apreço ao papel que a SIG teve, enquanto entidade organizadora, em constituir, em torno deste Fórum Portugal contra a Violência, uma parceria de mundos que se foram aproximando, se foram reunindo, se foram habituando a pensar, falar e trabalhar, sobretudo, em conjunto. Não só entre setores de política pública, e já isso em si, sabemos da nossa experiência, às vezes não é fácil e é muito relevante, mas também envolvendo a dimensão do mundo académico, as autoridades judiciárias,
as organizações não governamentais e o setor privado, que também, sem as empresas, esta resposta, esta dimensão de vermos a violência de género, a violência doméstica como uma questão de todos, seria uma batalha com pouco sentido e com difícil sucesso. E permitam-me também, dizia a minha colega e amiga Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, ao referir aqui estes 6 anos de empenho nesta matéria, eu tenho aqui um percurso que tem igualmente 6 anos, mas que tem uma dimensão que me leva a admirar ainda mais quanto chegámos aqui. Porque tive uma primeira fase em que exerci funções em que tinha responsabilidade, exatamente relativamente à SIG, enquanto Ministro Adjunto. Diria que nessa fase estava um pouco naquilo que estamos aqui numa universidade, que também ensina Direito, estava um pouco na dimensão da aula teórica, e depois as vicissitudes da vida política levaram-me nesta matéria verdadeiramente à aula prática, que é a forma como esta questão é encarada no Ministério da Administração Interna. E diria que aqui o caminho que foi feito, e em que certamente não começou nesta fase, e recordo bem da fase anterior, com a minha colega Francisca Van Dunen e com a minha antecessora no Ministério da Administração Interna, o momento em que decidimos criar a equipa de análise retrospectiva, que foi um passo importante e que tem, relativamente ao conjunto de casos significativos, que tem permitido não só analisar o que correu menos bem, o que às vezes correu muito mal, mas sobretudo daí extrair conselhos e ensinamentos para o futuro. Nós, de facto, a partir de 2019, conseguimos congregar um conjunto de instituições e o compromisso do Ministério da Administração Interna nesta matéria é que, nas suas instituições, no papel quer de instituições como a sua Secretaria-Geral, enquanto estrutura de apoio, mas, sobretudo, na dimensão operacional que temos com mais de 40 mil homens e mulheres nas Forças de Segurança, na Polícia de Segurança Pública, na Guarda Nacional Republicana, esta é uma questão central na nossa atuação. E, por isso, não há nova esquadra nem novo posto que hoje seja inaugurada ou seja remodelada sem que exista um local destinado para o atendimento à vítima. Durante este tempo, criamos condições para que não basta ter um espaço com privacidade, com condições de atendimento, que ainda não existe em todas as quadras e postos, mas que existe hoje já em cerca de 70% das instalações, e não há nenhuma nova que não contemple no seu modelo funcional esse espaço, mas o elemento humano é aqui decisivo. E por isso fala-se às vezes na comunicação social de projetos que são merecidamente reconhecidos, o GAIV no Porto, o projeto Júlia, a Casa Maria, para dar exemplos de projetos no Porto, em Lisboa, em Oeiras, que são justamente reconhecidos como exemplo deste trabalho em rede e de profundo envolvimento das forças de segurança neste trabalho. Nestes casos, estou a falar de exemplos na Polícia de Segurança Pública, mas temos também bons exemplos no quadro, a partir sobretudo da criação da Comissão para a Igualdade de Género na Guarda Nacional Republicana, mas o que temos é de alargar este espírito ao trabalho de base em todos os territórios, com base nesta presença territorial da Polícia de Segurança Pública, que está nos grandes centros urbanos, está nos locais onde há mais pessoas, há mais tensão, mas da Guarda Nacional Republicana, que está em quase 600 localidades do país, com uma presença de proximidade em pequenos locais, onde às vezes a presença do Estado só já é a Junta de Freguesia e a Guarda Nacional Republicana. E por isso formámos nestes anos cerca de 1.400
elementos da Polícia de Segurança Pública, agentes, chefes oficiais e militares da Guarda Nacional Republicana, com uma formação específica para a abordagem das questões de violência doméstica. Mas isso de pouco valeria se não tivéssemos uma capacidade aqui de trabalhar com outras áreas para padronizar comportamentos. E foi esse o trabalho feito muito ao longo dos últimos 2 anos. Quer com o manual de intervenção nas primeiras 72 horas, essas são as horas decisivas, quer com aquilo que são as regras comuns em matéria de formação, quer as regras comuns em matéria de análise de risco de violência doméstica, e estabelecendo um quadro em que esta que temos consciência era muito uma realidade escondida, uma realidade envergonhada, que só quando assumia situações irreparáveis, a morte no limite, ou situações graves pela sua relevância de outro tipo de crimes, é que tinha historicamente um quadro de intervenção. Não. Aqui a prevenção, aqui a intervenção comunitária tornaram-se essenciais. E isso teve um efeito que não nos cabe aqui esclarecer, que leva a um crescimento significativo do quadro de intervenções reportadas, mas que também muda aquilo que é a dimensão de um tipo de crime que começou por ser muito reportado nas áreas urbanas, mas que crescentemente, à medida que esta passou a ser uma preocupação nacional, tivemos nos últimos anos um crescimento significativo de reporte de denúncias, quer em áreas rurais, quer nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, áreas em que houve um crescimento muito significativo ao longo dos últimos anos. Igualmente, uma intervenção, e a Sra. Secretária de Estado sabe desta vida e de vida anterior quanto é relevante essa matéria, percebermos que este tipo de crime, infelizmente, não está associado a nenhum extrato económico específico, nem a nenhum padrão etário, nem a nenhum padrão educacional. E daí ser muito relevante que estas matérias sejam tratadas desde os programas contra a violência no namoro, que foram desenvolvidas, em que as polícias participam, associando também aqui a programas aí com as associações académicas do ensino superior, associado, em alguma fase muito preliminar, aos programas de prevenção do bullying, que temos vindo a desenvolver nas forças de segurança, e em que está muito às vezes já aquilo que é a pré-história de futuros padrões de comportamento violento, até, noutro quadro, aquilo que é a análise de situações de violência entre idosos ou contra idosos, no quadro que são determinados, por exemplo, no âmbito dos censos de sénior que foram desenvolvidos. Agora terminou, nas áreas da sua competência, o mais recente censo sénior feito pela Guarda Nacional Republicana. E é por isso que temos de, aqui, não nos congratular, analisar, e já vi várias explicações, não entrarei aqui neste debate, não cabe ao Governo ter conclusões, cabe ter dados objetivos, a que é que se deveu a redução, quer em 2020, do número de casos reportados, quer até nos dados preliminares, até outubro de 2021, que continua a apontar, em 2021, para uma redução de cerca de 6% relativamente a 2020. Isso não é, nesta matéria, neste crime, que é estatisticamente o crime mais reportado em Portugal, não é matéria de baixar a guarda, é matéria de continuar. E, por isso, a relevância que damos ao trabalho que tem sido feito com as autoridades judiciárias, com instituições de várias áreas de política pública, e daí também o nosso firme compromisso, poderia ser outra a solução, mas de ter no Ministério da Administração Interna, no caso na Secretaria-Geral, aquilo que julgamos poderá ser no futuro um instrumento importante, a base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica. Essa base de dados em que todos
todos irão colocar a informação disponível e todos poderão beneficiar dessa informação. Este é um tema em que o Estatuto da Vítima, a mudança do quadro normativo são essenciais, mas é que este trabalho de rede, em que nós poderemos oferecer mais de 40 mil homens e mulheres ao serviço também desta componente de uma sociedade decente, de uma sociedade segura, de uma sociedade certamente com problemas, mas em que queremos viver, é nesse o compromisso do Ministério da Administração Interna. E se me permitem, uma questão que eu, quando estive a ver o programa desta iniciativa, algo que é de todos, e falando-se aqui em violência de género, esta é uma questão de todos. Eu tenho muito gosto em estar nas fases, vá lá, mais políticas desta iniciativa, com a Mariana Vieira da Silva, a Francisca Van Dunen, a Lucília Gago, a Rosa Monteiro. Mas reparei que sou o único homem nesta fase de abertura. Estou aqui não por dever institucional, mas por plena convicção, porque este não é um tema de mulheres. Este é um tema de todos, é um tema de sociedade, é um combate para o qual poderão contar com o firme empenho do Ministério da Administração Interna, mas fundamentalmente das instituições que aí têm um papel mais decisivo de proximidade, de primeiro contacto com as vítimas e de prevenção para que o número de novas vítimas seja o menor possível às forças de segurança. É esse o nosso compromisso com esta causa. Muito obrigado, parabéns pelo vosso trabalho. Grato ao Ministro da Administração Interna, nós encerramos assim os trabalhos deste primeiro Fórum Portugal contra a Violência. Antes das despedidas, eu peço um enorme aplauso para a nossa dupla de intérpretes de língua gestual que tem estado aqui connosco. Agradeço também a todas as pessoas que se juntaram a nós nos últimos 2 dias. Da nossa parte, despedimos-nos com o renovado compromisso em colocar Portugal nesta luta contra a violência. Uma boa tarde a todos e a todas.